Boa tarde, pessoal. Mais um dia, né, de estudos do nosso grupo, estudando Espiritismo e Meditação. Uma boa tarde. Vamos fazer um Pai Nosso para poder iniciar. Né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Pelos itens abaixo, poderemos facilmente distinguir uma casa verdadeira espírita de uma não espírita. Os trajes, por exemplo. O espiritismo não tem roupas especiais para os dias de trabalhos. Os trabalhadores de uma casa espírita trajam-se normalmente e de forma simples. A discrição deve fazer parte dos que trabalham no local, pois ali estão para auxiliar as pessoas que buscam orientação para seus problemas materiais e espirituais. Aconselha-se evitar roupas curtas, justas, decotes, entre outros. Rituais, amuletos, sons e imagens. O verdadeiro centro espírita não pratica em suas atividades nenhum tipo de ritual ou utiliza-se de sons, batuques e atabaques ou imagens e altares. A doutrina espírita segue o que o Mestre Jesus ensinou, que Deus é espírito e deve ser adorado em espírito e verdade. Portanto, sem a necessidade de nada material para contatarmos com a espiritualidade. Nas sedes dos verdadeiros centros espíritas, não são encontradas imagens de santos ou personalidades, amuletos de sorte, figuras que afastam ou atraem maus espíritos, incensos, velas e tudo o mais que seja material e que teoricamente serviria de ligação com o mundo espiritual. O espiritismo é contrário a qualquer tipo de sacrifício animal. Espíritos que pedem este tipo de atividade são espíritos atrasados, ignorantes na lei de Deus e muitas vezes maléficos, que podem prejudicar a vida de quem dá ouvido aos seus baixos desejos. Curas. O verdadeiro centro espírita não promete a cura para quem o procura. A doutrina afirma que a cura de uma influência espiritual ou doença física depende de uma série de fatores, entre os quais a modificação moral do enfermo, sua necessidade e seus problemas, relacionados com as encarnações anteriores, provas e expiações. Muitas vezes o sofrimento é um período necessário para refletir, para o ser, refletir sobre a sua existência, compreender e superar as dificuldades e dores. O centro espírita é um pronto-socorro aos necessitados de amparo e esclarecimento. A casa espírita, por meio de orações, tratamentos espirituais, passes, orientações morais e materiais, tenta minimizar o sofrimento alheio, rogando a Jesus que, se for o momento oportuno, considerados os fatores acima citados, interceda junto ao indivíduo. É muito bacana isso, né, Camila? Porque, às vezes, assim, a pessoa acha que vai na casa espírita e que nós vamos curar, né? O que nós vamos fazer, na verdade, né, os trabalhadores da casa espírita? É orientar, ajudar o ser a passar por aquele momento terrível que ele está passando. Porque se ele tem necessidade daquilo, por algum motivo, né, que seja karma ou que seja um aprendizado, ele vai passar. A nossa função vai ser sempre minimizar isso, ajudar ele a passar por isso, né, Camila? Quem tem o dom da cura é o Cristo, né? Sim. Claro que depende de nós também, mas esse dom aí é só com o Cristo mesmo. Bom, qualquer lugar que prometa a cura de problemas espirituais ou materiais, sem levar em consideração os fatores já citados, não é um local espírita. Condicionar uma cura à frequência exclusiva naquele ambiente, ao pagamento de dinheiro ou bens materiais, ou mesmo força da casa, não tem base no espiritismo e foge do bom senso que regula as leis divinas. Essas não podem ser modificadas de acordo com nossa vontade. Por isso, prometer algo que não depende apenas de nós mesmos beira a irresponsabilidade e pode levar a pessoa desesperada ao desequilíbrio ou à total descrença em Deus. Desenvolvimento mediúnico forçado. A doutrina espírita explica que todo ser vivo tem mediunidade, pois é através dela que os encarnados recebem influências boas e más do mundo espiritual, que servirão de ajuda ou aprendizado no decorrer de suas existências terrenas. Então, assim, todos somos médiuns, né? Independente se você frequenta uma casa espírita ou não, somos médiuns, né?
E Somos a centelha divina, né? Então a gente Sim. tem o dom espiritual. Né? Isso não significa que todo mundo tem, né, o dom da visão, o dom de escutar. Então cada um no seu grau de desenvolvimento, né, da sua evolução. Mas todos nós temos aquela sensibilidade quando queremos conversar com Deus, a gente tem esse sentimento, né? De que estamos em conexão com a espiritualidade. Isso é um tipo de mediunidade, tá? E até quando a gente recebe uma influência, né, Camila? É muito É. legal isso, né? Quando a gente é ligada com Deus, né? Quando você leva a vida de boa, sem nada disso, você nem consegue ouvir esse recadinho, né? Isso vem pra gente forte, a gente fala, não vou fazer, eu não vou fazer isso. Quantas vezes já aconteceu uma situação também de você tá em algum local, alguma coisa, e falar, nossa, parece que eu já vivi isso em algum lugar. E realmente, né, já aconteceu de alguma forma, estava lá no seu inconsciente e aquele momento te trouxe para a lembrança. E também através dos sonhos que se realizam, né, os sonhos que falam, nossa, eu sonhei com isso e aconteceu. Ou também pode ser você e mais um amigo, alguém da família, uma vai ligar para outra e fala, nossa, acabei de pensar em você e você está me ligando, então tudo isso é conexão. Tudo isso é um tipo de mediunidade, Sim, tá? tudo isso é mediunidade. Bom, são chamados de médiums aqueles capazes de proporcionar a manifestação dos espíritos. O espiritismo adverte que para poder ampliar esta ligação com o mundo espiritual, é necessário que o médium passe por uma série de preparativos. Anos de estudo, maturidade, modificação moral constante, vida regrada, abstendo-se dos vícios mais grosseiros, como o fumo e a bebida, são algumas das regras básicas para que o indivíduo possa vir a desenvolver corretamente sua mediunidade, estão contidas em O Livro dos Médiuns. Os centros espíritas verdadeiros não aconselham a pessoa a trabalhar mediunicamente sem antes passar por esse período e preparação citados. Muito menos diz que alguém precisa desenvolver a mediunidade. Ninguém é obrigado a nada, afirma a doutrina. Quando aconteceu de Kardec ter sido convidado para fazer a codificação espírita, por exemplo, ele foi convidado e ele aceitou. Então, se ele quisesse, ele poderia não ter aceitado? Poderia não ter aceitado, ele não era obrigado, ele tinha livre-arbítrio para fazer isso. Aí não ia ter a codificação? Ia ter por outra pessoa. A codificação viria, não necessariamente por ele, porque ele não era obrigado a nada. Bom, muito menos diz que alguém precisa desenvolver a mediunidade. Ninguém é obrigado a nada, afirma a doutrina. Todos têm seu livre-arbítrio. E mesmo que o ser tenha um canal mediúnico amplo, próprio para o desenvolvimento da mediunidade, e não quiser desenvolvê-lo, não há problema. Porém, seu não desenvolvimento significa desperdício e adiamento de abençoada oportunidade de resgate e crescimento espiritual. Tudo o que é forçado é prejudicial ao homem, mas o que é feito com cautela e embasado em estudos sérios só traz benefícios. Se ao chegarem em um ambiente espiritualista lhe afirmarem que sua mediunidade precisa ser desenvolvida, caso contrário, você sofrerá as consequências materiais e espirituais, sua vida será um transtorno. Que os espíritos estão lhe chamando para o trabalho, que esta é sua missão. Com certeza, este não é um local que segue a doutrina espírita. As seitas e religiões afro-brasileiras que obrigam a pessoa a desenvolver-se mediunicamente e depois as ameaçam com terríveis problemas futuros se elas deixarem de trabalhar. Isto gera angústia, medo e desespero nos envolvidos, que geralmente acabam vítimas de graves obsessões. Cuidado. Mesmo na nossa casa espírita aqui que nós trabalhamos. Se você for tomar um passe e um de nós falar para você, olha, você tem mediunidade, você está passando por isso, porque você tem mediunidade, você tem que desenvolver. Tenha certeza que não é um médium preparado. Porque isso, não, a gente não é obrigado a desenvolver. Bom se a gente fizer isso, né? A gente vai estar seguindo, mas não é obrigado. Passes com baforadas, mantras e cânticos, etc. O passe é um método utilizado dentro dos centros espíritas. Nada mais é do que simples imposição das mãos de médium sobre a fronte de outras pessoas, transmitindo-lhe fluidos magnéticos e espirituais, no intuito de fortalecer-lhes o corpo e o espírito. Jesus usou muito desse artifício ao curar os enfermos que o procuravam. Tem duração em média de 30 segundos a 1 minuto. Geralmente é aplicado dentro de salas específicas, após a palestra, individual ou coletivamente, com o público sentado e o passista de pé. Apenas são feitas orações em pensamento pelos médiuns, rogando o amparo de Jesus àqueles que estão recebendo os fluidos.
Os passistas não ficam incorporados pelos espíritos, apenas recebem sua influência mental e fluídica. Importante, nunca há necessidade do passista tocar a pessoa que recebe o passe. Toques, apertos, carícias têm grandes possibilidades de serem mal interpretados, gerando confusões, e por isso são dispensados do centro espírita. A gente já viu tanta coisa acontecendo aí, né? Até de abusos, não tem nada a ver com a nossa doutrina, mas muita coisa feia, né? Acontecendo por aí. Então, a gente também tem que ter um pouco de inteligência e ver que está errado, né? Em qualquer filosofia que for, quiser passar a mão em você a um lugar que não pode, está errado. É errado. Né? Bom, locais em que os passes são aplicados com movimentos bruscos, utilizando objetos, baforadas de cigarro ou charuto, estalando-se os dedos, repetindo mantras e cânticos, tocando várias partes do corpo do receptor, não são centros espíritas. Passistas que transmitem os passes incorporados por entidades, fazendo orientações ou conversando normalmente, não são médios espíritas. Quer continuar daí? Cobrança na prestação de serviços? Cobrança na prestação de serviços. O verdadeiro centro espírita não cobra nenhuma orientação ou ajuda espiritual de seu público, nem condiciona o recebimento de curas ou salvação às doações. Dar de graça o que quer de graça e receber. Ensinou Jesus. Também não aceita dinheiro por serviço prestado mediunicamente. Seus dirigentes e trabalhadores têm profissões próprias, que lhes dão o sustento financeiro necessário para suas vidas. Quem sustenta materialmente a casa espírita são seus trabalhadores e associados, através de doação mensal, que são destinados ao pagamento de aluguel, manutenção, divulgação doutrinária, aquisição de alimentos, roupas e demais objetos a serem distribuídos às famílias carentes ou instituições filantrópicas que sejam assistidas pelo grupo. Caso algum frequentador da casa queira doar algo ao núcleo, é preferível que a doação seja feita em gênero alimentícios, roupas ou outros objetos que poderão ser destinados aos carentes ou menos utilizados na manutenção da casa. Os frequentadores poderão se tornar sócios contribuinte da casa espírita, doando uma quantia mensal em dinheiro. Todo local que cobra dinheiro, favorece ou exige qualquer coisa ou favor material devido à ajuda espírita prestada, não é um centro espírita. A cobrança financeira é própria de pessoas que vivem na exploração de crenças alheia, contrariando os ensinos de Jesus. Há seitas que pedem dinheiro aos seus assistidos, afirmando que será usado para o feitio de trabalhos espirituais, como a compra de velas, comida, roupa e coisas do gênero. Isso não é espiritismo. Espíritos que se prestam a fazer serviços espirituais em troca de coisas materiais são entidades atrasadas, que nada de bom pode trazer aos que procuram. Não podemos comprar a paz de espírito e a tranquilidade que buscamos. É isto que prega a doutrina espírita. Se não for essa a orientação do local, com certeza não é um ambiente espírita. A gente aqui quer deixar bem claro que essa leitura que nós estamos fazendo aqui, nós não somos contra, né, as casas que praticam esse tipo de arrecadação. É que a gente está querendo deixar claro como que funciona a doutrina que nós estamos estudando e a doutrina que nós seguimos, tá? Então é só um esclarecimento mesmo. Eu não frequentei nenhum tipo de casa que faz esse tipo de coisa, assim, eu não... Já fui, assim, mas falar de que frequentar e sei como que funciona, eu não sei como que funciona. Então, eu não vou julgar, não quero nem entrar nesse detalhe dessas casas. Mas o que a gente está querendo deixar claro é que um centro espírita kardeciano não faz esse tipo de trabalho, não faz esse tipo de troca ou arrecadação, tá bom? É muito difícil, pois
nos fará rever conceitos e assumir novos compromissos. E essas dificuldades de adaptação poderão ocorrer em muitos setores da nossa vida. Lembremos-nos da parábola do semeador, onde caberá a nós deixarmos ou não as sementes frutificarem em nosso coração. Né? Então, é bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que frequentar um ambiente onde a gente se sente bem, onde a gente acredita que está tudo certo, né? A gente tem que se identificar com o local. No lar. Se ambos os cônjuges resolvem trabalhar em prol do próximo, não há problemas, pois os dois irão se ajudar nessa nova época da vida, nossa etapa da vida. Porém, se um toma essa decisão, terá que saber contornar, com paciência e humildade, as reclamações e questionamento do companheiro ou companheira, né? Raros são quando falam, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é por conta disso. A gente não sabe o que está acontecendo na casa para poder ficar do lado de um ou do lado de outro, né? E a partir do momento que um casal decidiram ir morar junto, né, eles têm que se entender, né? Pelo menos respeitar o espaço do outro, né? A gente sempre fala, eu não concordo com tudo que meu marido impõe, mas eu respeito ele, a forma dele pensar. E dentro da religião, principalmente, né? Se os dois tiverem essa mesma filosofia, facilita muito, né? Se não vai, o outro fica em casa brigando. A gente tem lá no centro paciente que fala, nossa, mas meu marido não quer vir, ele implica toda vez que eu venho, ele briga, né? Então, se os dois forem do mesmo, nossa, que bom. Raros são os casos que os cônjuges que não frequentam um trabalho cariativo não implica com o outro. Cabe àquele que decidiu buscar fazer algo de bom pelo próximo, manter um diálogo constante, sem forçar ao outro a mesma iniciativa. Com exemplos na conduta e mostrando diariamente o quanto o trabalho espiritual tem lhe feito bem, irá tocar o coração da companheira ou companheiro, que poderá vir juntar-se a ele na seara de Jesus. Mas, mesmo que isso não ocorra com o passar do tempo, a mudança de atitude dos que trabalham no centro espírita irá beneficiar diretamente toda a sua família, ajudando na manutenção de um ambiente harmonioso e feliz, contribuindo um lar onde o casal e os filhos terão prazer em conviver. Enfim, uma família cristã. Lembramos que a dificuldade e os exemplos podem ocorrer em todas as demais relações afetivas, entre marido e mulher, o namorado e a namorada, entre os filhos, noivos, parentes, amigos e etc. Quer continuar um pouco? A doutrina, ela é uma reforma, né, moral, uma conduta, e com o tempo a gente estudando, nós vamos mudando nossa forma de agir, nossa forma de pensar. E isso a gente vai levando para dentro de casa. Aos poucos a gente vai se modificando. E as pessoas que convivem com a gente vai vendo a nossa diferença, chega até a comentar, conversar, nossa, como, né, você mudou, às vezes a sua atitude, porque vale muito mais você ser exemplo na sua casa do que você querer ensinar falando, se aquela pessoa que, né, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então, hoje em dia isso aí não serve mais. Tem muitas pessoas que não tem mais, não aprende com a gente falando. Então, sendo o exemplo mesmo, dentro da sua casa. E é aquilo que eu sempre falei, não é uma mudança rápida, tá? Não que eu não erro, não é porque eu frequento uma casa há bastante tempo que eu não erro dentro da minha casa. Eu continuo errando sim, só que quando eu erro, a minha consciência, né, baixa aqui. Peraí, não é bem assim. Por quê? Porque não é isso que eu tenho aprendido lá dentro com os meus colegas. Como é que eu vou aplicar isso dentro da minha casa ou em qualquer outro lugar? Então, a consciência vai pesando em certos modos, tá bom? Vai? Muitos dos velhos companheiros do novo trabalhador espírita irão estranhar quando, no sábado à tarde, ao invés de ir ao futebol ou às compras no shopping,
ele ou ela for visitar velhinhos no asilo ou bater na porta em porta pedindo alimento aos carentes. Poderá ser chamado de carola, fanático, rato de igreja e outros adjetivos próprios da nossa sociedade materialista e preconceituosa. Esta será uma fase difícil, pois muitas vezes passamos muito tempo com os amigos do trabalho e do lazer, mas passará com o tempo quando seus amigos perceberem que não é a dedicação de algumas horas semanais em benefício alheio que o tornará menos sociável. Pelo contrário, sentirão uma maior serenidade em seus atos, um maior equilíbrio em seu cotidiano, e tanto o futebol como as compras não deixarão de existir em sua vida. Apenas cederão um pouco de espaço para os que necessitam do nosso amparo. Fazemos um pouco de caridade, né? Sim. Estamos, na verdade, assim, a doação, a caridade não vem só de forma de dinheiro, não vem só na forma na forma simbólica, né, de você entregar um dinheiro. É também você olhar para uma outra pessoa. Tem muitas pessoas que não têm contato, não recebem um olhar, olho no olho, não recebem um bom dia, um boa tarde, você está tudo bem. Isso também é doação, olhar para o outro dando uma certa atenção, né? Hoje em dia o nosso tempo está tão corrido que nós andamos tanto a pé ou de carro na rua, a gente não vê a diferença de como que estava o sol de manhã. Não paramos para analisar isso. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho? Quantos você lembra no final do dia? Os rostos das pessoas, porque a gente não olha. Está muito corrido e não é assim que tem que ser. A gente tem que mudar isso. Olhar para as pessoas. Olhar, às vezes tem pessoas que estão pedindo socorro, ajuda, só com um olhar, alguma coisa, e a gente tem que estar atento a tudo isso, tá bom? Isso é uma doação também. Porque dinheiro é necessário, a gente precisa do dinheiro para poder ajudar, para poder comprar o alimento, para tudo, né? Mas, eu não tenho dinheiro, não posso. Pode da forma que você tem o que você dá. Esse olhar, essa atenção, né? Esse olhar de Jesus sobre o outro, né? Não tem que ser só dinheiro. Dinheiro precisa, necessário. Você não tem problema, né? Vamos fazer de outra forma, né? Bom, os vícios. Todos sabem que cigarro e álcool não fazem bem para o organismo, nem em pequenas doses. Mas muitos de nós não conseguimos nos afastar ainda desses vícios. Compreendendo a doutrina espírita e como agem os fluidos que nos envolvem, percebemos que esses hábitos também prejudicam o nosso corpo espiritual ou perispírito, deixando-nos impregnados com as sensações dos mesmos. O trabalhador espírita iniciante deve estar consciente da necessidade de lutar contra esses vícios materiais. Não de forma radical, pois a natureza não dá saltos, mas de forma sensata e constante, contando com a ajuda dos bons espíritos e de Jesus. Já para o trabalhador espírita que pratica a mediunidade ou que transmite passes, o uso do cigarro e do álcool é excluído. Isso porque, no caso da mediunidade, muitos são os espíritos comunicantes ainda ligados a esses vícios. E para orientá-los ou envolvê-los em boas vibrações, médiums e doutrinadores precisarão ter a força moral na palavra, prescrita por Allan Kardec. Ou seja, se vamos orientar alguém para desvincular-se do vício, nós mesmos devemos estar desvinculados. Caso contrário, nossas palavras não emitirão sinceridade, apenas superficialidade. É o mesmo que o pai ou mãe que bebem, fumam ou falam palavrões, quererem proibir os filhos de fazerem o mesmo. De nada adiantará se não houver o exemplo. É verdade que de nada adianta o médium não beber ou não fumar e viver na mentira, desonestidade, adultério e orgulho. Porém, esses são os vícios morais que a convivência com a doutrina deve nos levar a modificar, e verdadeiramente são mais difíceis de vencer. Começar pelos vícios materiais pode nos ajudar a ter força de vontade. Cabe a nós decidirmos. As compensações? Realmente, ser um trabalhador espírita necessita muito ânimo e coragem, porém as recompensas são reais, pois todo aquele que trabalha para Jesus com sinceridade no coração encontra o reino de Deus dentro de si, que nada mais é do que a paz de espírito e equilíbrio na vida. Foi isso que a gente acabou de falar, né? A doutrina, ela nos leva para um caminho de evolução moral mesmo, né? Conduta, com os nossos atos, né? As formas da gente agir. Não podemos trabalhar com atendimento com pessoas, dizendo ela o que elas têm que fazer, sendo que a gente faz diferente daquilo. Então, eu só tenho que agradecer mesmo todo esse meu tempo dentro da casa, que me fez enxergar isso,
né? Querer melhorar a mim e hoje, de certa forma, eu poder estar auxiliando outras pessoas. Então, a mudança, antes de eu querer mudar alguma pessoa, eu tenho que eu me mudar, né? Eu mudar a minha forma de pensar, de agir e, acima de tudo, é respeito, tá? Vamos respeitar. Tem muitas vezes que eu achava que uma pessoa veio discutir algum assunto comigo e ela impor alguma coisa, naquele momento eu por dentro eu tava assim, sabe? Não concordo, não concordo. Tentei expor a minha forma de pensar e ela batendo ali na tecla. Aí naquele momento eu só concordei, não, é isso mesmo, tudo bem, não, você tá certo. E depois eu fui pra minha casa, ou seja, ela plantou uma sementinha aqui no meu coração, porque mais tarde eu fui pensar sobre o que tinha acontecido. Porque eu fiquei mesmo remoendo aquilo, eu falei, não, ela falou uma coisa que eu não concordo, né, assim. Aí à noite fiquei pensando, de certa forma ela estava certa. Ou seja, eu tive que reconhecer que a minha forma era errada. Ela conseguiu me convencer e mudou o que eu pensava. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que era antes. Então, quando alguma coisa te incomoda, com alguém te fala alguma coisa que te incomoda, não vai direto debatendo, não vai contra. Tenta impor só o seu pensamento, mas se você vê que ali não tem como você conversar, não tem, tudo bem, encerra. Concorda ali a primeiro para você não passar nervoso ou não ter uma briga, né? Sim. Pior. Vai refletir sobre o que aconteceu e chega numa conclusão. Talvez você refletindo depois, você vai ter mais argumentos para chegar na pessoa num outro momento, para poder falar, olha, lembra sobre aquele assunto? Eu gostaria de conversar com você de novo. Por quê? Quando a gente conversa com uma pessoa, a gente mais aprende do que ensina. Então, o gostoso de conversar com as pessoas é isso. Eu gosto muito que as pessoas me contrariam. Porque me faz pensar. Quando eu sou contrariada de qualquer assunto, a primeiro momento eu tento pôr o que eu penso. Se eu vejo que é impossível, eu concordo, fico quieto, deixo passar. Mas aí depois é que nem marido e mulher numa discussão, né? Sim. Eu sou muito lerda. A gente discute ali, tá. Aí depois fico pensando, puxa, eu devia ter falado de outro jeito, eu devia ter falado, porque às vezes a forma que eu agi, a gente age muito na defensiva, né? De querer logo mostrar que você tá certa. E não é assim. Então a gente tem que ir mais com cuidado. A hora que a gente pensa, fala, nossa, se eu tivesse falado dessa forma, talvez aquela pessoa teria entendido. Porque a interpretação da pessoa pode, né, levar para um lado completamente ao contrário do que a gente está pensando. Mas aceitar essa sementinha também, isso é evolução, né, cara? É a busca, né? É essa busca que o Espiritismo tanto fala, né? Não é fácil, mas é possível, porque olha, eu venci. Sim, né? É evolução, é evolução. Eu queria falar um pouquinho de Maria. Claro. Pode ser, rapidinho? É tão engraçado, né? Porque às vezes a gente ouve falar assim, né? Ai, Nossa Senhora Aparecida, ou Nossa Senhora de Fátima, né? Que na verdade elas são todas uma só, é Maria. Então eu vou ler eu estava estudando hoje e eu achei esse estudo super interessante. Eu vou ler, né? Muito comprido. Maria ganhou muitos nomes pelos católicos. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, pela aparição em Fátima, Portugal. Nossa Senhora Aparecida, por ter sido encontrada uma imagem na cidade de Aparecida durante uma pesca. O título de rainha e etc. São nomes e títulos que a Igreja Católica deu a Maria. Para nós espíritas, ela foi aqui na Terra Maria, a mãe de Jesus. Hoje é um espírito que continua a trabalhar na seara do Senhor, não mais como mãe, mas como irmã de Jesus e de todos nós. Já que aprendemos que somos todos filhos de Deus, e aqui na Terra nós não somos mães, filhos, netos, etc. Estamos, por um breve tempo, desempenhando tais papéis. Temos grande admiração e respeito a esse espírito que aceitou a missão. Me perdi, peraí. Temos grande admiração e respeito a esse espírito que aceitou a missão de receber o maior espírito que o planeta Terra já recebeu, Jesus. E foi ele que pediu que fôssemos mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E nós somos mansos como as pombas e nos esquecemos de ser prudente como a serpente. E tudo que os outros dizem, nós acreditamos. Vejamos que na Idade Média, a religião tradicional dizia para o povo que o mundo ia acabar. E o povo saía entregando as fazendas, as cabras, as casas para a religião dominante. Mas se o mundo ia acabar, por que a religião recebia?
E ninguém refletia sobre isto, mostrando como somos tolos. Temos que pensar no que está sendo apregoado, se faz sentido. E, na maioria das vezes, veremos que são coisas ridículas. E os zombeteiros tiram proveito disso. Enquanto nós nos conformamos, dizemos que isso é das religiões. As pessoas mais atentas dirão, está vendo o que a religião faz com a cabeça dos outros? Mas não é a religião. São alguns religiosos encarnados ou desencarnados, ou pseudo-religiosos. Seria melhor dizer que se valem do nome da crença, da atitude das pessoas, da imaturidade emocional dos indivíduos e saem por aí pregando. Raul Teixeira conta, em uma de suas palestras, que certa vez no seu estado apareceu um indivíduo com um cobertor nas costas, fazendo profecia dizendo que aquele cobertor havia sido mandado tecer por Maria de Nazaré para ele. E as pessoas iam lá colocar a mão no tal cobertor e queriam levar um pedacinho e concluir dizendo, em pleno século XXI, é um vexame. Muita gente sofre enganos, é enganada, é iludida, furtada, roubada, porque não amadureceu emocionalmente, intelectualmente, não aprendeu a raciocinar. E esses quesitos não podem ser imputados a Deus, a Jesus e nem à religião, mas sim aos grupos socioeconômico, político-econômico, que adotam os nomes das religiões. Bom senso e água fluidificada não fazem mal a ninguém. É a ingenuidade que faz com que as pessoas busquem esse tipo de coisa. Isso vai gerando a ignorância cada vez maior das pessoas. Quando alguém ouve que apareceu Nossa Senhora na janela, o povo todo marcha para lá. Encontraremos universitários ou não? É uma ignorância generalizada. Usemos o raciocínio e perguntemos, será que Nossa Senhora não tem mais o que fazer nos páramos celestiais? Será que para ajudar a humanidade ela precisa vir aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, etc.? Por que Maria não apareceria para os povos africanos, japoneses ou da Etiópia? Por detrás dessa psicologia da credulidade, tem sempre alguém tirando vantagem. Nós estamos desacostumados a pensar. Nós estamos acostumados a acreditar. Somos pouco criteriosos. O Espiritismo está nos ajudando a pensar, a questionar, e não aceitar tudo que nos dizem. O que é santo na visão espírita? Então isso é de Maria, né? Super bonito, super lindo. E Maria, ela é a mentora, né, a protetora do Vale dos Suicidas. Eu não sabia também, fiquei sabendo hoje no estudo que dos suicidas, ela que cuida do Vale dos Suicidas. Achei muito bonito. Então eu era isso. É lindo, né? Você ia saber que não existe as Marias, sim a Maria. Eu achei né? muito incrível, não sabia. E é uma elucidação de André Luiz. Muito bom Ele que mesmo. escreveu. Então vamos lá, vamos já encerrar mais um estudo, tá? Vou aguardar as perguntas, vou aguardar aí o que cada um entendeu, pra gente poder dividir e discutir sobre o assunto, tá bom? Obrigado por mais um estudo e vamos fazer um encerramento, tá bom? Gratidão. Então vamos fazer um agradecimento, né, a Jesus, Pai Celestial, nossos mentores, né, nossos espíritos que nos mediunizam, né, que estão sempre do nosso lado, nos orientando, dando aquele recadinho nos nossos ouvidos. Gratidão a cada um deles, gratidão a todos vocês aí que estão junto com a gente nesse momento. Muita confiança, muita fé nesse momento com essa doença que está acontecendo. Não vamos afrouxar o cuidado, vamos nos cuidar, que primeiro vamos vigiar e depois orar, né? Não adianta a gente ajoelhar e começar a orar e deixar a casa toda aberta para o ladrão entrar, não é mesmo? Então vamos vigiar e orar, vamos nos cuidar e sempre em mente que tudo isso que está acontecendo é triste, é doloroso, a gente está vendo gente passando necessidade, mas é para o nosso crescimento, sempre para o nosso crescimento, porque estava tudo perdido, as coisas estavam saindo totalmente fora, e é mais uma oportunidade que Jesus está dando para a gente, né? Para que a gente olhe para o nosso planeta e respeite o nosso planeta como ele deve ser respeitado. Então, gratidão a Deus, gratidão a vocês, a Camila, que nós tenhamos uma semana muito abençoada, muito protegida por Jesus. Certo? Vamos fazer um Pai Nosso, então, para a gente encerrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim nas terras como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.